nesse momento, seja essa oportunidade, seja estar aqui, né, que tudo é uma precisão por momentos de dificuldade financeira e de enfermidades. Senhor, tu sabe o problema de cada um, Pai. Tu esteja com cada filho teu que passa por esses problemas. Que você abençoa a todos e toda todos os pastores, pregação da tua palavra, que esse evangelho possa se expandir para toda parte do mundo, Senhor Jesus. E todos tomar a decisão a teu lado, antes que esses pecados, nossas negligências, nós te rogamos. Amém. Amém, amém. Ficou cortando um pouquinho, mas deu para vocês estar em sintonia com a oração. Deu para perceber o que ela falou, irmão, né? Que Deus possa atender essa oração. Às vezes na internet, lá no sítio, ela fica dando dificuldade, né, irmão? Você está nos dados móveis. Tudo bem, Deus abençoe. Vamos para o estudo da lição? Sim, não vou para ouvir direito, não, vou. Não ouvi, mas contou, alguns momentos contou. Entendeu, irmão? Muito bem. Vamos para a lição, irmão? Vamos. Sim, tá bom. 15, hoje é dia 15. Claro. O homem saudável no inferno. Vamos ler a Bíblia em Marcos capítulo 9. Abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Certamente você já leu esses textos várias vezes. E hoje a lição traz uma boa explicação para esse texto que vamos ler. Do 42 até o 50. Marcos 9, 42 e 50. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Esse versículo 44, ele está entre colchetes. É um texto acrescentado, onde diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Todos os textos bíblicos que estão entre colchetes, eles são acrescentados ao que foi dito por Jesus. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar em alguém planejado do que ter os dois pés seres lançados no inferno. Novamente, se repete o texto acrescentado, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. Onde não lhe morre o verme, e nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e faz uns com os outros. Amém. Pronto, esses são os textos de hoje. Como ligar esses assuntos? Quais são as palavras que ligam esses assuntos? Porque um assunto parece que não tem nada a ver com o outro. O assunto aqui é sério. É inferno, é perdição. É paraíso e vida eterna. Ou seja,
vez mais sério o assunto. Eu queria perguntar, como eu perguntei a Toninha ontem, hoje eu não vou perguntar a Toninha, não. Hoje eu vou perguntar a Samara. Quais são as palavras que unem esses textos? Porque fala de tropeço, fala da situação de quem vai se perder, fala do sal, fala do fogo, fala dos pequeninos. Irmãs, se você puder entender quais são as 3 palavras que unem esses textos. Randall, a senhora falou comigo? Sim, irmã Samara. Então, quando a gente analisa aqui, que o título fala justamente sobre os tropeços, Deus quer que nós evitemos ser pedra de tropeço para alguém, ser escândalo para alguém. Então, quando fala assim, que a gente tem que tomar cuidado, que é melhor retirar a pessoa do que deixar e continuar sendo de tropeço, porque vai perder a salvação e também vai interferir na salvação do outro. Então, quando a gente pensa, como a senhora falou, que está aqui uma coisa desligada da outra, desconectada, mas não. Começa falando sobre isso, insiste. Quando coloca essas 2 frases no colchete, reforçando, não é, que é melhor a pessoa perder essa parte do corpo do que ser lançado no inferno. Ele faz questão de dizer, onde não mora no inferno, todo se apaga, querendo dizer, onde vai sofrer eternamente. Aí, por isso que fala, e se um dos seus olhos leva a tropeçar, também a gente. A gente já estudou na Bíblia que os olhos são a lâmpada da alma. Então, nós devemos tomar cuidado com tudo que nós olhamos, com tudo que nós lemos, com tudo que nós ouvimos, porque nós somos tudo isso que consumimos. Então, temos que tomar cuidado para não estarmos sendo pedra de tropeço para ninguém, né? Aí, quando ele fala, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Essa semana, eu li uma frase que diz assim, devemos tomar cuidado com a aparência, porque até o sal parece com açúcar. Quer dizer, olha como nós devemos tomar cuidado com o nosso procedimento, para não estarmos sendo... me chamou bem a atenção essa frase. Foi justamente na semana que eu estava lendo sobre os tropeços. Olha só, sal e açúcar se parecem. Você só sabe se você colocar na boca, porque a aparência é a mesma. Então, devemos tomar cuidado com tudo que ouvimos, com tudo que falamos, com tudo que consumimos, porque é isso aí. Melhor do que a gente ir para um lugar, como ele fala, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga, porque é só lugar de tristeza. Então, irmãos, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Olha, obrigada, irmã. Obrigada, Tá, irmã. Tá. Para caracterizar esse texto como um texto bastante sério, Jesus ilustrou esse assunto usando uma hipérbole, uma figura de linguagem. É igual a história do rico e Lázaro. Né? Então, Jesus não ensinou a existência de um inferno que arderá eternamente. Jesus não ensinou que se perder é ficar queimando para sempre. Não é esse o ensinamento. É a destruição dos ímpios. A passagem contém um aspecto cômico. Pense em pessoas na cidade celestial. Veja como Jesus acentuou isso aqui numa hipérbole, uma comparação, uma ilustração. Igual ao rico e Lázaro. Pense uma pessoa na cidade celestial com um olho, só com um olho. Quando a Bíblia diz que seremos restaurados plenamente.
50 anos, por exemplo, e se perder, e ficar queimando eternamente, então Deus seria injusto. Como é que a pessoa pecou ali 20 anos e morreu, perdido, e vai queimar eternamente? Então, esse ensino aqui é um ensino em ilustração, acentuando a seriedade do tema, porém não é real, não é concreto esse texto. É uma comédia sobre um tema muito sério. Jesus estava fazendo uma comédia. Esse texto é cômico. Isso mostra que Jesus ilustrou a ideia com uma hipérbole. A professora de português está aí para explicar o que é hipérbole, mas você já entendeu que hipérbole É um uma ilustração. exagero. Hipérbole é um exagero. Ou o pecado deve ser levado tão a sério que seria melhor perder a mão, perder o pé, perder os olhos, do que pecar. É isso que o texto está ensinando. E as 3 palavras que unem esses textos é tropeçar, fogo e sal. São essas as palavras. O inferno terá consequências eternas. Mas o fogo em si se apagará quando consumir todo o combustível. Os que se perderem não ficarão ardendo para sempre. Porque o texto de João 3,16 diz que eles vão perecer. E a palavra perecer significa ser exterminado. Porque os que creem em Jesus, Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não seja consumido, não seja destruído ou não pereça. Que todos nós possamos entender a Bíblia à luz da revelação do Espírito de Deus, comparando texto com texto, para não pegar um texto como este e sair por aí ensinando fogo eterno. Que Deus nos abençoe. Santo Deus, aqui estamos. Te agradecemos porque a glória do Senhor revela o mistério do Reino do Céu. E agora use a irmã César, que vai falar do livro Serviço Cristão, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Manalva. Bom dia, Manalva. Bom dia, 42 pessoas, 42 conexões, né? Que bom, que coisa linda. Parabéns. Só um pontinho só nessa questão do fogo que nunca se apaga, gente. O fogo que nunca se apaga é aquele que as mãos humanas não podem apagar ou desfazer. Como resultado da desobediência dos judeus, Jerusalém foi destruída por Tiro no ano 70. A profecia de Jeremias 17:27 diz que a cidade seria queimada com fogo que não se apaga. Porém, o fogo não está queimando hoje. A profecia da destruição de Jerusalém diz assim: acenderei fogo nas tuas portas. Jeremias 17:27. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele disse: não obstante, Jerusalém, aqui ó, acenderei fogo nas tuas portas, o qual consumirá os teus palácios, Jerusalém, e não se apagará. Não obstante, Jerusalém não está ardendo em nossos dias. O fogo quer dizer que o fogo faria uma obra completa. Outra coisa é entender a palavra para sempre na Bíblia. Esse para sempre até enquanto dura, que diz, Onésio deveria ter escravo de Filemão para sempre. Foi escravo só enquanto vida ele tinha. Ele ungiu Davi para que fosse rei de Israel para sempre. Davi não está reinando mais, já morreu. Então, o para sempre até enquanto dura. Então, essa expressão fogo eterno, a gente vê Sodoma e Gomorra foram também queimados com fogo eterno. Sodoma e Gomorra não estão pegando fogo agora. Pelo contrário, tem o mar morto lá. Está bem molhado lá em vez de queimado. Então, queridos, essa ideia mais pontinhos apresentando essa explicação. Essa hipérbole, esse exagero, essa comparação, não podemos fazer doutrina em cima de parábola. Parábola é alegoria, ou seja, texto simbólico. Quer dizer outra coisa, mas muito bem. Foi só um pontinho. Fique à vontade aí, irmã Dalva, irmã Testa,
Adolescência, por favor, irmã. Bom dia,